né? Infelizmente, a Márcia me representou no evento que você demonstrou tanto conhecimento, né? Tanta empatia, né? Sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos, como você bem diz. Então, eu queria que você descrevesse para a gente como é que foi esse evento, Natália. Beto, harmonizações são as minhas paixões, né? Eu amo fazer isso, deixar ainda melhor a experiência do alimento e do vinho, né? Eu falo que a harmonização é o casamento perfeito. A gente tem o vinho, a gente tem o alimento, e aí quando junta os dois, forma o terceiro sabor. Então, na semana retrasada, eu estive no Pinhos Bistrô, que também foi um sucesso, e na semana passada eu estive no Hotel Zahara, com os vinhos da Lavino, que são clientes meus já, vinhos excepcionais. Inclusive as fotos foi a sua esposa que me mandou ontem, porque como eu trabalhei, eu não tinha foto nenhuma. Eu falei, Márcia, me salva e me manda suas fotos. Então, o evento foi maravilhoso, com pessoas incríveis, foram 50 pessoas, Beto. E aí, não sei se vocês conhecem, você conhece o chefe Bruno, que é o chefe de cozinhas lá do hotel. Ele é impecável, maravilhoso. A comida dele é assim, fora do comum. Eu conheço o buffet Ponto Gastro, né, é o mesmo dono ali do hotel, mas eu nunca tinha provado essas maravilhas do chefe Bruno. E todo mundo já tinha me falado, e realmente ele é assim, nossa, sem tirar nem pôr, ele é impecável. Nessas situações, como é que funciona, Natália? Assim, as pessoas chegam, tomam um aperitivo, os vinhos são apresentados antes das refeições. Como é que funciona isso? Então, as minhas harmonizações são diferentes da maioria, né? Tem vários lugares que você vai, você compra ali o seu ingresso, você sabe que você vai degustar tantos pratos com tantos vinhos e eles vão servindo ao longo da noite. A minha diferença, o que eu gosto de fazer é justamente proporcionar uma experiência, né? Então eu vou falando o porquê de cada vinho com aquele prato. Então, assim, eu dou início, eu faço uma introdução ao mundo dos vinhos, então eu falo ali coisas simples do vinho, né? De produção, de cor. E aí, assim que vai servindo, por exemplo, geralmente eu faço para 15, 20 pessoas. Esse já foi um evento um pouco maior, para 50. Então eu tenho que ter o time, esperar todos os garçons servirem todas as mesas dos pratos e dos vinhos, para assim começar a harmonização. Então eu analiso o vinho junto com todo mundo, então de visual, aí o aroma, né? A gente vai testar os aromas, o que vocês acham que tem, né? Eu dou mais ou menos um caminho daquele vinho e aí a gente vai degustar e aí depois harmonizar, né? Aí eu deixo todo mundo à vontade, cada um come, bebe e tal. Aí vem o segundo passo. Antes de entregar o próximo vinho, eu venho com mais coisas de vinho. Então, todo o tempo eu vou guiando. Isso é super legal, porque os feedbacks que eu tenho nossa, eu nunca tinha, eu amo vinho, vou em várias degustações, mas eu nunca tinha feito assim um curso, que é um mini curso dentro do jantar. Então, e não é nada cansativo, é coisa, eu falo, descomplicado mesmo, né, do mundo dos vinhos. Então, quando alguém vai guiando você, vai falando, olha, esse aroma, olha, combina esse sabor com esse alimento por causa disso, disso e disso. Quando a gente vai fazendo isso, vai ficando melhor, né? A gente vai tendo uma experiência melhor. Então, assim, os meus feedbacks, graças a Deus, são sempre muito positivos quanto a isso, porque justamente a gente vai guiando. E aí, nesse em especial, a gente não teve vinhos brancos, a gente abriu com espumante, com espumante, e depois nós tivemos três vinhos tintos. Foi um pouco diferente. Geralmente eu coloco vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, de dois corpos, né? Tipo, um vinho tinto leve, outro mais encorpado. Mas essa, por causa dos pratos, né? Quando eles me mandaram os pratos, a gente define. Porque eu espero os pratos primeiro do chefe e aí eu defino os vinhos. E aí eu escolhi três vinhos tintos. Então a gente teve um italiano para abrir. Tô com a cola aqui porque eu não lembro de todos. É um da Puglia, um rosso Puglia, que é o mais levinho. Depois a gente veio com médio corpo, que era para acompanhar um sorrentino recheado com queijos. Então foi um Douro, né, um português. E depois para acompanhar o último prato, que foi um medalhão ao molho demi-glace com risoto de açafrão, a gente fechou com um Malbec da Argentina, um Tribunus.
O segundo e o terceiro vinho tinham passagem por barrica, né? Então eles vinham mais encorpados. Então é isso, eu vou fazendo toda essa experiência mesmo guiada para proporcionar ainda mais, né, para os convidados. Eu adoro essa parte. Ah, que pena, que pena. Travou aí a imagem da Natália. Mas esse prato que nós vimos agora há pouco aí é um risoto, se não me engano, de açafrão e com o medalhão. Vamos ver se a Natália faz a reconexão. Eu vou pedir até pro. Nós temos alguns filmes também. Ah, agora voltou? Voltei. Ah, então tá bom. Eu vou ver se nós temos aí aquele prato, acho que nós já passamos esse risoto de açafrão com o medalhão, né? E você tava falando. É, acho que é esse aí, não é, Esse aí. Natália? É, isso. Tá bem bonito esse medalhão, né? Bem E aí, bonito. aí eu escolhi, por exemplo, o Malbec nesse, né? Um Malbec argentino que tem 12 meses de passagem de barrica, mais 18 meses em cave, né? Ou seja, depois nas garrafas antes de sair, porque a gente precisava de um bom corpo e o açafrão demi-glace, ele pede um fundo de doçura, que o Malbec traz isso, né? Ah, O Malbec tem essa muito açúcar residual, principalmente o Malbec da Argentina, porque Mendoza é um lugar muito quente. Quanto mais sol tem na uva, mais açúcar depois ao final na nossa boca, né? E mais tá. corpo também. Então a gente, esse prato foi com esse vinho, justamente para a gente poder harmonizar, porque carne com Malbec também fica Claro, excepcional, né? claro. Deixa eu ver se nós temos Aí, outra imagem. Se não me engano, tinha um outro prato aí, me levantou a suspeita de ser carne de porco, eu não sei se é ou não. Eu vou pedir para o nosso queridíssimo Patrick para colocar essa imagem, para que você fale também sobre um outro prato. Ah, exatamente, Patrick, obrigado. esse era um cogumelo ao gratin com crisp de Parma. Ah, um cogumelo? Que É. coisa. Poxa, Então Julia, era isso como se podia fosse ser. uma tortinha de batata, né? Tá. Com cogumelos dentro. E aí Uhum. em cima tem essa crisp de Parma. E aí a gente foi com o vinho italiano, porque o cogumelo tem essa coisa terrosa, mais rústica, e os vinhos italianos têm também, né? A rusticidade estão nos vinhos italianos, né? Então por isso a gente Gosto, escolheu essa. gosto muito de vinho, lá da região de Puglia, né? Exatamente. Esses dias eu dei até uma garrafa para minha irmã, porque nós descobrimos, quer dizer, nós descobrimos não, nós rememoramos que nós somos de Puglia, lá daquela região, né? Então eu falei, escolha sempre vinhos de Puglia. Não sei se nós temos uma outra imagem de um outro prato, Patrick, vamos lá para a Natália identificar. Ah, obrigado, Patrick. Esse aí, Esse é o sorrentino, um sorrentino. recheado de com queijo ao molho basílico. Nossa, que delícia essa massa, Beto do céu. E aí a Sabe gente foi que com o Douro. E esse era uma pavlova com frutas vermelhas. e esse também teve acompanhamento? Não, o último, o sobremesa não teve dessa vez. A Tá, gente não teve teve vinho de só os sobremesa. pratos principais. É. Deixa eu lhe falar sobre o Sorrentino. O Sorrentino eu tive com passeando a semana retrasada e lá em Ilha Grande, ficamos alguns dias lá e existe um restaurante de duas argentinas que chama-se exatamente Las Sorrentinas. E fica no meio da mata lá e tal, porque lá não tem carro, a gente tem que ir a pé e tal. Mas eles só servem esse prato. E aí as variações ficam com os molhos. Uma delícia, Os realmente. recheios também, né? Os recheios e os molhos. Legal. Tanto que a primeira escolha, nós fomos duas vezes aí nesse restaurante, porque lá também não tem muitas opções de restaurante, tem mais para peixe, mas o peixe que eles servem lá, mas você não gosta. Mas enfim, teve um recheio em especial com gorgonzola, que eu vou dizer uma coisa para você, ele traz assim um sabor especial ao sugo ainda e predomina a gorgonzola. Então, Eu amo gorgonzola. nesse caso especificamente, vai com molho ou vai com o gorgonzola, a harmonização? Então, eu gosto de harmonizar a gorgonzola com vinhos doces, né? Com espumante, moscatel ou até um vinho fortificado, vinho do Porto. Porque eu faço essa harmonização de contraste, pegar algo salgado com algo doce. Porém, quando a gente fala aí do molho, né? Um molho vermelho, acidez, a gente vai com um vinho tinto. Muita gente harmoniza o gorgonzola com vinhos tintos intenso. Para mim, Natália,
amarga a boca. Mas é uma das harmonizações que pode dar certo, tá? Colocar um vinho bem intenso com gorgonzola. Porém, num prato desse, então, tem o vinho, um molho, mais o gorgonzola, eu ia com Sangiovese, Pinot, um vinho tinto que seja leve de tanino e bom de acidez. Eu, Natália, né? Mas para quem gosta dos encorpados, pode ir se você achar que não vai amargar, porque para mim amarga a boca. Eu tenho esse problema com gorgonzola, com vinhos tintos intensos. Tem razão. Não, e outra coisa, né? Nem todos os restaurantes, aqueles que são um pouco mais especializados, fazem o molho de tomate fresco. Eles mesmos É, produzem o molho de tomate. Quando você vai num restaurante que você percebe que aquele molho meio que industrializado e tal, ele é mais forte, né, Natália? Isso muda muito, mais né? ácido Isso, também, mais né? ácido, É difícil, exatamente. Então, bacana. é Então, você difícil esteve participando harmonizar. lá no Theo Zahari. Então, essa matéria estará no podcast. Mas antes eu queria também contar duas curiosidades, fazer uma pergunta e contar outra. Ontem eu ouvi um comentário de uma sommelier que estava dizendo sobre uma característica interessante, não me lembro exatamente em que região, mas existe uma praga que atinge as uvas e essa praga vai furando, né, as uvas e vai e tal. E aí fizeram um experimento científico meio assim de bobeira e colocaram caixas de abelhas, né, nessas vinícolas, Dentro, né? aham. Né? E aí começaram a perceber que as abelhas gostam de lamber as uvas, a casca da uva. E lambendo a casca da uva, afugentava essa praga. Olha Então, que não sei se que interessante. nos próximos anos isso possa se transformar numa tendência, ou seja, a produção de mel junto aos parreirais. Gerais. Interessante. Tem a Phylloxera vastatrix, não sei se é essa, mas essa é a praga mais todo mundo teme quem produz vinho, que ela acabou com, por exemplo, acabou com Carmener na França, Malbecs, ela ataca mesmo, é bem prejudicial. Não sei se é essa, se for, que maravilha, né, que estão descobrindo isso. Agora, o problema é cuidar das abelhas também, porque a gente está com quase extinção em abelhas. Exato. Mas eu acho que é válido e engraçado isso, porque, por exemplo, quando a gente fala em vinhos biodinâmicos, por exemplo, eles usam animais na sua produção e são vinhos milenares, né? São vinhos feitos há muito tempo que tem algumas vinícolas que ainda usam. Então, eles não têm nada de veneno na sua plantação, nada. Aham. Eles usam só animais para comer as pragas. Então, tem todos os tipos de animais soltos para comer praga. E a casca da uva, o tanino dela, na verdade, ela serve para se autoproteger. Então, quando um inseto vai lá para comer, morder aquela uva, ele amarga a boca do inseto e ele solta, por isso ele não come Tá. mais. Mas essa parte da abelha é legal, porque é só lamber e aí deve ter alguma coisa que deixa ali e afasta. Bem interessante, vou ler sobre isso. É bacana, bacana. Isso aí quem falou foi a Suzana Barelli, inclusive ela é sommelier também e ela trouxe uma dica que eu queria contar para você rapidamente que eu achei muito interessante. Houve uma pergunta de um ouvinte do programa que ela participa dizendo o seguinte: olha, me indique vinhos até R$ 30. Entre 20 a 30 reais. Ela falou, olha, eu procurei, então eu vou ser bem sincero, não tem vinho de qualidade por R$ 30. Aí ela pediu para o sujeito o seguinte, falou, olha, aumenta um pouquinho, vai para a faixa de 50, aí você vai achar alguns vinhos interessantes. Só que nessa, ela deu uma dica que eu achei sensacional. Ela falou, olha, para você apurar o seu gosto por vinho, você faz o seguinte, você escolhe um vinho de R$ 50, a uva, e aí você prova. Aí você vai, numa outra ocasião, você pega uma outra uva, só que tudo isso, todas essas sensações, ela sugeriu para que essa pessoa anotasse num caderno. Então você prova, aí você anota, se você achou muito forte, tem mais tanino, se você achou ácido, a picância, e depois de algumas garrafas, ao longo de alguns meses você vai estar apurando o seu paladar. Achei muito interessante essa sugestão, Natália. Quando eu tenho meu curso online, quando a pessoa compra, né, a mulher compra, que é só para mulheres, ela ganha vem um PDF que eu sugiro ela imprimir e fazer um livro mesmo. Eu mando encadernar o meu. E ali em cada folha tem o nome do vinho,
a safra, a uva, quando eu tomei, com quem eu tomei e quantas estrelas eu dou para aquele vinho. Então eu tenho isso, eu busco os vinhos, melhores vinhos que eu tomo, eu sempre coloco lá, né? Os vinhos do dia a dia não, mas os melhores vinhos eu sempre coloco lá, isso é muito legal. E um exercício também que eu dou para minhas alunas, para você entender mais de vinho e começar a entender seu paladar, primeiro é bebendo, né? Tem que beber diversos vinhos diferentes. Por isso eu falo, não repita vinho, não repita rótulo, né? Porque se você ficar sempre no mesmo, você não vai conseguir descobrir Exatamente. novos aromas. Ah, Nath, eu gosto só de Malbec. Tá, tem centenas e milhares de Malbecs na Argentina. Vai diversificando, né? Mas um exercício que eu dou para quem quer aprender sobre vinho é assim. Por exemplo, você gosta de Malbec? Legal. Então pega um Malbec de 3 países diferentes. Tá. Experimenta, pode ser em momentos diferentes também e anota. Qual você gostou mais? Ah, eu gostei mais do Malbec da Argentina. Tá bom. Então agora você vai para a Argentina, escolhe 3 uvas diferentes da Argentina. Aí você prova as 3 uvas diferentes. Ah, tirando o Malbec agora. Ah, eu gostei muito da Bonarda. Tá, agora a gente pega a Bonarda e vai para 3 países diferentes, entendeu? Vai fazendo isso. Países, uva. Países, uva. Isso. Quando você vê, você já tem muitas opções, você já provou vários vinhos diferentes de uvas, de países. Isso é muito legal para poder aprender e entender mais. Porque se você tiver, né, um caderninho que seja, né, ou essa dica que você pede para imprimir, certamente quando você encontra um vinho muito diferente, né, você não vai se lembrar dele tanto assim depois, né, Natália? Eu gosto de guardar as garrafas, né? Não dá Ah. para guardar todas. Meu marido começa a ficar nervoso. Eu tenho várias garrafas aqui que são as garrafas que eu mais gostei, dos vinhos que eu mais gostei, eu procuro Certo. guardar. Inclusive, eu tenho uma aqui, que é um espanhol, que eu tomei com meu pai há uns 3 anos. Meu pai faleceu, né? Faz um ano. Faz 3, 4 anos atrás que eu tomei com ele. E ele sempre falou que foi o melhor vinho que ele tomou na vida dele. Então eu tenho essa garrafa guardada e tenho um carinho enorme por ela, assim. Então eu tenho garrafas também bonitas, tem umas garrafas que vêm com umas tags em dourado, em prata, e é super legal, né, guardar. Eu sou apaixonada pelas garrafas também. Bacana. Você sabe que tem até hoje, meu pai já faleceu faz quase 30 anos, eu tenho até hoje a garrafa do último vinho que nós tomamos juntos. Então tem esse lado afetivo também, né, emocional, né, sem dúvida nenhuma. Natália, próximo passo da sua riquíssima carreira, já tem alguns planos em mente? Dia 15, talvez eu vou para o Guarujá fazer um evento lá de vinho. Semana que vem tem Feira de Vinho em São Paulo, que é Pro Wine. É um evento só para profissionais do vinho. Tá. São 3 dias de feira, eu vou todos os anos. Esse ano só vou no último, no dia 2. Mas então, quem quiser acompanhar no Instagram, eu sempre trago novidades. Tem vinhos do mundo inteiro. Ano passado eu experimentei vinhos da Romênia, da Grécia, vinhos super diferentes. Esse ano eu quero ver se eu acho alguma coisa mais China, Japão, porque a China está produzindo bastante vinho também. Vamos ver se já vai vir para o Brasil. Estou bem curiosa para isso. Tá. E fora as festas da Celebrity, né, Beto? Que agora começa sem parar. Agora começa a embalar para o final de ano. Natália, me dá uma dica então, para a gente encerrar, eu prometo. Eu fui convidado e devo comparecer com a Márcia para digamos assim, para uma introdução ao mundo dos vinhos nesse final de semana, lá em Cosmópolis, no restaurante Umbrella. A Márcia falou, esse aqui não dá para você falar que não dá para ir e tal. Então, o chefe Sten, ele vai proporcionar, né, essa experiência. E eu estou muito curioso, viu, Natália? Bom, aí o que eu devo fazer? Eu devo sentar bonitinho aí, esperar ser servido, aí faço aquela pose danada, viro assim a taça e tal, para dizer que eu conheço o vinho ou não? Eu não sei como se é guiado, se não é. Eu quando eu vou eu estive uma harmonização recentemente que me convidaram do Modo Sommelier. Eu não mexo no prato e na taça, Beto, se não me mandam. Só que o dele não foi guiado. Então, quando eu vi que tava todo mundo comendo, eu perguntei assim do lado, pode comer? Ah, pode. Então, a primeira dica que eu falo, siga o que o sommelier ou quem tá apresentando vai falar. Tá bom. Só isso. E aproveite muito. Tá bom, vou tentar. Natália, você é sempre muito gentil, muitíssimo obrigado, até uma próxima oportunidade. Lembrando, tudo que a Natália falou aqui, daqui a pouquinho estará na barra de podcasts do Farol de Limeira e também na Tribuna de Limeira. Muitíssimo obrigado, meu amigo, um ótimo final de semana, até uma próxima vez. Obrigada, Beto, até mais.